Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Hoje vamos falar de um tema sobre casamento, conforme a vontade de Deus. Talvez você já seja casado, talvez você ainda não seja, mas pretenda se casar, talvez você já foi casado, né? Às vezes alguém pode dizer assim, mas essa mensagem eu ainda sou tão novo. É por isso mesmo, para você já ter uma base, para quando você for procurar alguém, entender qual é a vontade de Deus, a importância desta verdade. Como acabamos de louvar o Senhor agora, o objetivo é mostrar que Jesus é o centro. Jesus é o centro, a vontade do Senhor é o centro para a nossa vida como cristãos, como povo de Deus. Mateus 19, lerei a partir do versículo de número 3. Mateus 19, 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, bendito seja o teu santo nome pela tua palavra, pelo Deus maravilhoso que tu és, pois a tua palavra, Senhor, através dela, o Senhor nos traz tudo aquilo que precisamos compreender em relação à tua vontade. E nós oramos agora, Pai, pedindo ao teu Espírito Santo que conduza a minha mente, meus lábios, meu coração, para poder, ó Deus, pregar a tua palavra com fidelidade, para a glória e para o louvor do Senhor. E também, Senhor meu Deus, trabalha no coração da tua igreja, para que todos possamos receber a verdade contida nesta palavra e que ela se transforme em vida prática a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os fariseus, eles sempre se aproximavam de Jesus com perguntas capciosas. O problema deles é que eles não estavam perguntando com o objetivo de aprender de fato. Eles tinham intenções erradas em seus corações. Eles já tinham conceitos formados. E o objetivo, então, desses homens era tentar pegar Jesus em alguma contradição, que jamais conseguiram. Também construírem argumentos falsos a partir das declarações do Senhor Jesus Cristo. Do outro lado, o alvo de Jesus, mesmo sabendo da maldade, das intenções maldosas do coração desses homens, o Senhor Jesus Cristo jamais deixou de tomar qualquer pergunta que lhe fosse feita
deixando-as de lado. Pelo contrário, ele aproveitava até mesmo as perguntas, porque, de certo modo, eram boas perguntas. E ele utilizava destas perguntas para passar o verdadeiro ensinamento aos seus discípulos, à sua igreja, e deixar bem claro para o mundo a diferença entre aqueles que são seus discípulos, que acolhem as suas palavras, o seu ensinamento, e o mundo, aqueles que não acolhem, que não têm qualquer intenção, qualquer objetivo de obedecerem o Senhor Jesus Cristo. Então, o objetivo ao responder de Jesus não era apenas denunciar o ensinamento falso trazido pelos fariseus, mas era ensinar o que era correto, o que vinha de Deus para a sua igreja. A pergunta aqui levantada pelos fariseus é uma pergunta sobre o divórcio, mas a resposta de Jesus é uma resposta que refere-se à santidade da relação conjugal, da relação matrimonial. Jesus também vai mostrar aqui uma outra questão importante que diz respeito à dignidade, não só do casamento, mas também à dignidade da pessoa humana, no caso aqui das mulheres. Quando eu digo a preservação da dignidade da mulher, eu digo isso em detrimento à pergunta do versículo de número 3. Porque eles perguntam a Jesus: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Se a mulher acordava de manhã com o olho inchado, alguma coisa, assim, bastava uma bobagem qualquer, não gostei, vou trocar de mulher. Qualquer coisa boba, é qualquer motivo mesmo, eles estavam considerando aqui. Por quê? Porque a mulher, lá em Israel, e eu vou dizer aqui em Israel, mas os gregos e os romanos tinham um conceito muito pior em relação às mulheres. Porque para os judeus, a mulher era considerada uma propriedade. Na realidade, era um tipo de um objeto que pertencia ao homem. Já os romanos, eles chamavam as mulheres de imbecilitas. Elas eram imbecis. Os gregos achavam que as mulheres não tinham cérebro. Só para os irmãos terem a noção da realidade de como a mulher, a figura da mulher, era tratada no passado. E o que é que Jesus vem fazer? Jesus é o único mestre, e ele não é apenas um mestre, ele é Deus. Ele vai restaurar a dignidade da mulher, mostrando não só através de Moisés, porque é que Moisés permitiu dar a carta de divórcio, mas mostrar a dignidade, colocar a mulher no lugar onde ela merecia ser colocada dentro do plano de Deus. Então, mesmo quando Deus permitiu a Moisés ordenar aí a carta de divórcio, como está no versículo de número 7, já foi uma permissão, irmãos, que visava preservar o direito da mulher. Porque o que acontecia? O homem se casava com aquela mulher, por qualquer motivo ele se divorciava dela, e ela não tinha direito algum. Ela ficava à mercê da prostituição, só para os irmãos terem uma ideia, para poder sobreviver ou viver de migalhas que alguém pudesse ajudá-la. Então, com a carta de divórcio, lá no Antigo Testamento, a mulher tinha o direito de contrair novas núpcias com outro homem. Era assim que era lá. Mas olha que seriedade, Deuteronômio capítulo 24 vai tratar desse ponto. Por isso a seriedade do casamento. Se um homem, se eu me separasse da minha esposa, por exemplo, e aí o que acontecia? A minha esposa se casava com outro homem e eu me casava com outra mulher. Daí lá na frente, nós, de repente, vinha um pensamento: puxa, por que eu fui me separar da Simone? E a Simone pensava assim: por que eu vim separar do Watterson? E aí eu me separava da mulher que eu havia me casado, ela se separava do homem que ela havia se casado, e nós
voltávamos, vamos casar de novo? Sabe que Deus fala? Isso é abominação. Abominação. É chamado isso em Deuteronômio capítulo 24. Não tinha o direito de voltar àquele casamento que se desfez e casou com outra e casou com outra. Isso é abominação. Para que entendam a seriedade do relacionamento conjugal, isso ia trazer indecência, imoralidade. A relação entre marido e mulher é uma relação santa e precisa ser uma relação santificada para a glória de Deus. O que Deus está dizendo, não brinquem com coisa tão séria, porque isso vai trazer problema seríssimo, problema imoral para dentro da sociedade. Mas a questão aqui, preste atenção, como isso é sério. A questão levantada pelos fariseus não é o divórcio por causa de adultério. Por quê? Porque, de acordo com o Antigo Testamento, se alguém adulterava, o que acontecia? Era condenado à morte. Não tinha direito de casar-se de novo, porque morria. Se alguém fosse pego em flagrante adultério, o adúltero era condenado à morte. Então ele não vai tratar aqui do divórcio por causa de adultério, porque adultério é morte. Então é por qualquer outro motivo, não era adultério, não era relação sexual ilícita, mas qualquer outro motivo. Então o objetivo de Jesus, quando Jesus vai responder, como eu já disse aqui, eu vou repetir algumas vezes, era ensinar a dignidade, a santidade e a preservação do casamento. Quem era o alvo de Jesus, ao Jesus dizer isso? A igreja. Os discípulos de Jesus, porque o mundo não está interessado na palavra de Jesus, o mundo não está interessado na vontade de Deus, mas eu e você que amamos o Senhor Jesus Cristo, que amamos a palavra de Deus, nós precisamos entender a importância desse ensino do Senhor Jesus Cristo, conforme estabelecido pelo Senhor. E Jesus aqui, olha como Jesus trata da questão. Eles fazem uma pergunta: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus diz assim: vocês não leram o que está escrito? Vocês não leram? Vai me dizer que vocês não sabem que o Criador desde o princípio... E aí Jesus começa a colocar as questões nos seus devidos lugares. Porque Jesus volta ao princípio. Como Deus estabeleceu as coisas antes do pecado entrar no mundo. E querido irmão e querida irmã, quando nós somos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, o que Deus quer que nós compreendamos como filhos dele, é que o projeto dele não mudou para nós. O pecado é que nos desviou dele. Ele quer que nós voltemos para Ele. Quando nós voltamos para Deus, nós voltamos lá para o princípio. Para a relação primeira que Deus estabeleceu com o homem. Que é uma relação de comunhão, de compreensão do que significa estar em comunhão com Deus. Então o crente não pode justificar determinadas ações que não estejam de acordo com o padrão estabelecido por Deus desde o princípio. E por que Jesus faz isso? Exatamente para mostrar qual é a vontade de Deus. Por que Deus estabeleceu o casamento. E o que estiver fora desse padrão é distorção causada pelo pecado. É o pecado do homem. E mais, determinadas permissões, como expressa pelos fariseus aqui, para defender a questão do divórcio por qualquer motivo, não expressam a vontade de Deus. Na realidade, são apenas como freios. Por que Deus permitiu? É um freio. Para que o ser humano não passe um por cima do outro. E para que a sociedade não se degenere de uma maneira que não tenha mais volta. É como um freio. Até falando, nós fomos num casamento ontem no Paraná. E para chegar no local do casamento, meus irmãos, pensa num lugar assim, ó. Não descia carro, não tinha jeito, nenhum carro descia.
porque também não subia. Podia até descer, o problema era subir depois. Então a gente tinha que ir com um quadriciclo que tinha tração nas 4 rodas, todo mundo. Todo mundo. Você ia assim, ó, você falava, meu Jesus, parecia aquele negócio de montanha-russa, sabe? Que você ia assim, enquanto você estava subindo, você falava, vai virar para trás, sabe, Jesus, né? É aquela coisa assim. E você imagina aquele quadriciclo, ele perder o freio, acabar o freio. Nada para. Ele ia parar lá na represa. Ia parar lá. Era o único jeito. Se Deus não permitir que determinados freios, depois do pecado, presta atenção, depois do pecado, se Ele não permitir que determinados freios sejam colocados, sabe o que acontece? Aconteceria como esse carro sem freio. A sociedade ia rapidinho se degenerar. Não é o que Deus quer o casamento. Deus não quer o divórcio. Mas permitiu-se o divórcio por causa de uma degeneração do homem devido ao pecado. Então é preciso que nós entendamos essa realidade, querido. Precisamos entender que o divórcio não expressa a vontade de Deus, a verdade de Deus. Mas é uma realidade que existe, por quê? Por causa da dureza do coração. Não é isso que Jesus fala? É a dureza do coração do homem que leva este homem à teimosia de não dar ouvidos à vontade de Deus. E quem mais sofre? Quem mais sofre é a parte mais fraca. No caso lá, era a mulher. No caso de hoje, é a parte inocente, que permanece fiel. Enquanto a infiel, ela faz o que faz. E a fiel permanece ali e é a que mais sofre. Então Deus permite para proteger esta parte mais fraca. Esta parte que está sofrendo. E o objetivo central qual é? Preservar a dignidade e o direito da pessoa humana, da parte mais fraca. Como disse aqui já os irmãos, o que Jesus tinha em mente e revelou para nós é qual é o propósito de Deus em instituir o casamento. Por que Deus instituiu o casamento? Então vamos ver aqui alguns pontos. Hoje o Daniel na pregação falou dos 3 pontinhos presbiterianos, né? O meu hoje é batista, Daniel. Tem uns 6 pontos, meu irmão. Aí não tem jeito, né? Então nós vamos lá. O primeiro ponto aqui que eu quero destacar, por que Deus instituiu? Qual o propósito ao Deus instituir o casamento? Primeiro, o casamento tem origem na vontade de Deus para o ser humano. O casamento tem origem na vontade de Deus para o ser humano. Ele está dizendo, vocês não leram que o Criador, preste atenção, casamento, ele está ali em todo o aspecto da criação, no aspecto total da criação, faz parte da criação. Ele fala que foi o Criador que estabeleceu o casamento. Ainda lá no Éden, quando Deus estava criando cada dia, no 6º dia, quando Ele cria o homem, Ele cria também o casamento. Ele cria ali dentro de todos aqueles pontos da criação, o casamento, inclusive com destaque, né? Com destaque, porque primeiro no capítulo 1 ele fala da criação do homem e da mulher, e no capítulo 2 ele vai fazer um destaque todo especial para o casamento. Então o casamento, ele não é uma invenção humana. Não é uma invenção da sociedade humana. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Foi o próprio Deus. Também foi Ele que disse, por isso deixa o homem pai e mãe. Foi Deus que disse isso. Não foi decisão do homem encontrar uma mulher. Aliás, quando Deus estabeleceu essa realidade, só existia o homem e depois Ele fez a mulher. Olha que interessante, então é Deus que pensou, que idealizou o casamento e que trouxe o casamento à existência para nós.
Segundo ponto importante: o casamento foi estabelecido por Deus como uma união heterossexual. Eu não quero aqui discutir qualquer pensamento do que as pessoas lá de fora elas pensam. O que o mundo pensa é o que o mundo pensa. É o que os fariseus pensavam. Pode repudiar por qualquer motivo, pode fazer o que quiser. O mundo é assim. Eles fazem o que eles querem. Mas para quem quer andar com Deus, para quem deseja fazer aquilo que Deus quer, é necessário compreender que o casamento foi estabelecido por Deus como uma união heterossexual. Ou seja, o Criador os fez, vamos ler de novo? O Criador os fez homem e mulher, está aí no versículo de número 4. O Criador os fez homem e mulher. E quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis no capítulo 2, o que Deus fez? Uma mulher. Foi Deus que fez isso, Ele trouxe à existência a mulher. E Ele disse ao homem, deixa o homem, o seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. É tudo homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher. É o que diz a palavra. E quando Adão viu pela primeira vez a mulher, o que Adão falou? Não é? Essa afinal é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, vai se chamar varoa, porquanto do varão foi tomado. Até o trocadilho ali no hebraico é tão bonito, né? Porque o homem é Ish e a mulher é Ishá. Daí ele falou assim, ela vai se chamar Ishá, porquanto do Ish ela foi tomada. Olha que bonito isso, né? Então é o Ish e a Ishá. Essa é a verdade sobre o homem, um complementa o outro, mas vem da mesma origem. Da mesma origem, do mesmo Deus que os criou para a sua glória. Então Deus criou dois seres distintos, um homem e uma mulher, que se complementam perfeita e adequadamente um ao outro, porque Deus assim estabeleceu na criação, antes do pecado entrar no mundo. Terceiro ponto importante, o casamento estabelecido por Deus é um padrão para toda a raça humana. É um padrão. Foi Deus que disse, por isso deixa o homem, seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Perceba bem, ele disse isso quando não existia qualquer tipo de grau de parentesco. Só existia o homem e a mulher. Ele não tinha, né? Já falaram que feliz foi Adão que não teve sogra, né? Mas a verdade é que só existia o homem e a mulher. Não existia o pai e a mãe ainda. Mas Deus já estabeleceu o padrão como vai ser. Então cada um de nós nasce numa família. Meus filhos nasceram ali do Watterson e da Simone, nasceu Caleb, nasceu Guilherme. E quando eles forem se casar, eles vão deixar o papai e a mamãe e vão se casar com a sua mulher. E esse deixar é um deixar geográfico, eles vão morar em outra casa, vão criar uma nova família, é um deixar financeiro, porque eles vão fazer a sua própria vida, é um deixar emocional, não vai correr para a casa da mamãe quando tiver problema, porque eles constituíram uma família. E os pais vão dar a retaguarda para que esse casamento dê certo, não vão colocar o bedelho lá para dar errado. Que eles vão fazer de tudo para que esse casamento dê certo, porque esse casamento é para a glória de Deus e está seguindo a vontade de Deus. Quarto lugar, o casamento estabelecido por Deus é uma relação monogâmica. É uma relação monogâmica. É entre o homem e a sua mulher. Não é entre as suas mulheres ou entre os seus homens. Porque hoje existem relações aí, né? Meio esquisitas. Mas a Bíblia, que fique claro isso. Ah, mas pastor, lá no Antigo Testamento não tinha lá concubina, tinha tudo aquilo lá. Lembra que eu falei freio? Não era da vontade de Deus.
O que eles estão fazendo, mesmo aqueles homens que eram homens de Deus, estavam fazendo errado, estavam seguindo a cultura em lugar de seguir a palavra de Deus. Deus permitiu? Deus permitiu, mas era a vontade de Deus? Não. Então preste atenção entre a vontade de Deus, aquilo que o Deus soberano, Ele determinou na sua palavra, e aquilo que Ele permite, mas que não é da vontade real dEle. A vontade de Deus é que o homem se case com a sua mulher. Essa não é apenas a união que Deus quer. Na realidade, é a única união possível que pode expressar a vontade de Deus para a humanidade. Porque esse é o mandato de Deus. O homem se casa com a sua mulher. Essa reunião, essa união de dois sexos distintos, o homem e a sua mulher, expressa a vontade de Deus e não há outra possibilidade senão essa, segundo o princípio da criação de Deus. Porque eles têm uma ordem: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Como é que eles vão fazer isso? Se não for desse jeito, entre o homem e a sua mulher. Essa união, ela expressa santidade. E dentro desse padrão estabelecido por Deus, deixando o homem pai, mãe, e se unindo então à sua mulher, vai mostrar que a relação sexual dentro do casamento é uma relação abençoada por Deus. E não é só para a procriação, é a relação sexual para o prazer do casal também, mas segundo a vontade de Deus. Tudo isso é importante, está ali nesse mandato do Senhor. E quando o casal entende isso e vive essa realidade, ele expressa a dignidade do casamento, a importância da fidelidade conjugal, o compromisso de aliança, como Deus criou. Porque Deus é um Deus de aliança. E o casamento foi criado para que também o ser humano, homem e mulher, expressem a realidade da aliança para toda a criação. Porque Deus deixou o homem para cuidar de toda a criação. Ele é a imagem de Deus. Homem e mulher carregam a imagem de Deus diante da criação que eles deveriam cuidar para a glória de Deus. E quando eles estão cumprindo os mandatos do Senhor como casal, eles estão expressando esta verdade, eles estão espalhando para toda a criação que eles estão também sujeitos, como parte da criação, à vontade desse Deus soberano, esse Deus santo. Então, somente um casamento estabelecido segundo o padrão divino pode refletir ao mundo criado, meus amados irmãos, a imagem clara da pessoa e da beleza do Deus a quem nós servimos. Porque nós não estamos aqui por nossa causa, nós estamos aqui por causa dEle. Ele nos criou para a glória dEle e para expressarmos a vontade dEle para toda a sua criação. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Olha que lindo esse versículo. Hebreus capítulo 13, o versículo de número 4. Hebreus 13, 4. Olha o que ele diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Há muita relação entre seres humanos que não expressa a vontade de Deus. Não expressa a vontade de Deus. Não é leito sem mácula. Não é leito que honra a Deus, o Criador. É leito de infidelidade conjugal, é leito de adultério. É leito de prostituição. E há relacionamentos que não glorificam a Deus segundo as Escrituras. São distorções da verdade. E não têm a aprovação de Deus. Quer gostem, quer não gostem, essa não é a questão. Nós não estamos aqui para dizer, ó, você aceita, você não aceita. Não é essa a questão.
É simplesmente o que a palavra do Senhor ela traz. Quer a pessoa entenda, quer não entenda, quer ela repudie a palavra de Deus, quer ela acolha a palavra de Deus, simplesmente é o que a palavra de Deus ela diz. Eu já contei aqui uma história que eu estava pregando num casamento, e quando acabou ali a cerimônia, acho que a pessoa já tinha dado, enchido de birita, acho que criou coragem e veio falar um monte de bobagem para mim. Não dá nem para falar aqui do que a pessoa me chamou quando veio falar. Eu a conhecia. E a música estava alta, e ela veio falar comigo assim: você é um pastor, e falou ali. Eu não ouvi, eu estava sorrindo ainda como sempre, né? O cara me xinga e eu estou sorrindo. É isso aí. Eu falei, o quê? Ele falou, você é um pastor de... Eu falei, é. Por que você acha isso? Por que você falou isso no casamento, isso e aquilo outro? Eu falei o que está na palavra de Deus. Eu frequento uma igreja em tal lugar e lá o pastor fala isso. Eu falei, problema dele. O que eu tenho a ver com ele? Eu nem conheço, não sei o que ele pensa, problema dele. Cada um vai ter que dar conta de Deus. Falei isso para ele. Cada um vai ter que dar conta de Deus. A Deus do que falou, do que disse. Eu falei, quando a gente chegar diante do juízo de Deus, aí nós vamos ver quem estava certo. Se é você ou sou eu. Não tem problema. Mas você entende? O que eu posso fazer? Você quer viver assim? Viva assim. Viva do jeito que você quer. O que eu posso fazer? Vou te xingar, vou te julgar, vou te condenar? Não. Nós vamos ser julgados pela palavra. Não sou simplesmente eu quem está dizendo isso. Eu estou lendo o que está na palavra. E no princípio da criação, Deus estabeleceu como devem ser as coisas. E quando chegarmos lá, Ele vai falar, vocês não leram? Que desde o princípio, o Criador estabeleceu assim, assim, assim. Ah, mas é que falavam, é que eu ouvi. Então vocês deixaram de dar ouvidos à minha palavra, à minha vontade, e seguiram outros. Foi uma escolha de vocês, foi uma decisão de vocês. Mas não venham dizer que eu disse isso. Você está entendendo? Os fariseus disseram para Jesus, mas Moisés falou que podia. Por que Moisés falou? Foi por causa da dureza do coração de vocês, mas vocês acham que essa é a vontade de Deus? Está dizendo não. A resposta deles tinha que ser não. De fato, é a dureza, a teimosia do nosso coração. Sexto lugar. Deus estabeleceu o casamento para ser uma união indissolúvel. Uma união indissolúvel. Olha o versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Eu acho interessante isso. Às vezes as pessoas pedem, para a gente como pastor, pastor, o senhor não faz o meu casamento? Agora eu já falo às vezes não, tá? Antigamente eu falava, faço. Depois de muita coisa que eu já vi, falo, não faço mais. Não faço. Por quê? Porque eu não tenho nem ideia do que vocês vão fazer, do que vocês estão seguindo. Não tenho nem ideia. Impossível. Quais são os conceitos, quais são os valores que vocês trazem? Eu não sei. Mas o casamento bíblico, ele foi criado por Deus para ser uma união indissolúvel entre um homem e uma mulher, que deixaram o pai e a mãe. E por que assim? Porque o divórcio, queridos, é algo odiável aos olhos de Deus. Abra sua Bíblia em Malaquias. É só voltar aí de Mateus, É o último livro do Antigo Testamento e Mateus é o primeiro do Novo. Então você volta um pouquinho, Malaquias capítulo 2, verso 16. Está escrito, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que
odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Deus odeia o divórcio. É a sua palavra. Porque Deus não planejou o divórcio para o ser humano lá na criação. É uma distorção por causa do pecado, da dureza do coração do homem. Eu não vou entrar nos pormenores aqui de tudo que o divórcio é capaz de trazer, mas a gente sabe que o divórcio ele deixa cicatrizes profundas. Ele fere, ele violenta as relações humanas. Então a palavra de Deus ela está sendo muito clara aqui para nós. O que nós fazemos em relação a isso é responsabilidade nossa. É nossa. Porque quando nós nos casamos, nós precisamos compreender que vai ter que haver mudanças em nós. Porque agora não sou mais eu, agora somos nós. Eu e minha esposa nos tornamos uma só carne. Então, nós não perdemos a individualidade. Eu continuo sendo o Watterson, ela continua sendo a Simone. Eu continuo sendo homem, ela continua sendo mulher. Mas o que nós perdemos é o individualismo. E também nós temos que compreender a importância do matrimônio na sua dignidade, na sua santidade. Então eu tenho que respeitar a minha esposa, eu tenho que tratá-la de maneira digna, eu tenho que amar a minha esposa, eu tenho que cuidar da minha esposa. A minha esposa precisa me tratar com respeito, com dignidade. Agora não adianta falar, nós nos casamos e não deu certo porque ela ou porque ele, porque A, porque B. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. O que está acontecendo entre nós? E nós precisamos nos humilhar diante desse Deus que nos criou para a sua glória. Porque como filhos dele, nós precisamos expressar a vontade dele dentro da nossa relação conjugal. E eu vou dizer aos irmãos, há muitos casamentos que mesmo estando na igreja não refletem a vontade de Deus. Há homens que não tratam a sua mulher com amor, com respeito, com dignidade. Eu recebi uma certa vez, graças a Deus, não dessa igreja. Espero não receber algo assim. Mas eu recebi numa igreja que eu pastoreava uma vez uma carta anônima. Era de um membro da igreja. E era de uma mulher. Por quê? Porque o que a pessoa contou ali só podia ser de uma mulher. Ela não tinha coragem de falar, mas ela estava sofrendo tanto na relação com seu marido, que era da igreja. O tipo de violência que esse homem causava na vida dela, eu falei, esse homem não é crente. Não é possível. Você acaba de ler a carta, você está revoltado. Revoltado. Então nós precisamos, como filhos de Deus, como homem, como mulher, não é exigir do outro, eu exigir da minha esposa, que você tem que fazer assim, que você tem que ser assim e tal. Não. É você, meu querido, é você, minha querida, sou eu, minha esposa. Cada um tem que entender a palavra de Deus e se sujeitar à palavra de Deus. Sujeitai-vos, portanto, uns aos outros, diz a palavra. E depois diz, maridos, amai vossa mulher, esposa, sujeitai ao seu marido. Há um todo da palavra de Deus. Há um todo, como nós devemos viver a vida conjugal, a vida comum do lar, que expresse a vontade de Deus. Não é simplesmente ter uma cerimônia evangélica. A cerimônia ela é o primeiro passo só. Depois os outros passos, é a gente que vai construindo juntos. Então, ainda a palavra do Senhor diz aqui, olha, que interessante. Veja aí comigo, versículo de número 9, versículo 9. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério.
Abra também no capítulo 5 de Mateus. Mateus capítulo 5. Jesus no Sermão do Monte, falando a respeito do divórcio. Versículos 31 e 32. Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Olha como é séria essa questão. Você se lembra que no Antigo Testamento, o que acontecia com o adúltero? Era morto. Mas você percebe algo interessante aqui. John Murray, um comentarista antigo da Palavra do Senhor, ele afirma sobre esse texto que implicitamente Jesus revogou a pena de morte para o adultério e legitimou o divórcio nesse caso. Você vê alguém ainda hoje morrendo porque adulterou? Se fosse isso, a gente estava cheio de gente aí, né? A coisa estava feia. Mas na realidade, aos olhos de Deus, isso já é em si algo que leva a juízo. Meus queridos, nós precisamos tratar o casamento com a seriedade que o casamento deve ser tratado para a glória de Deus. Deus não estabeleceu o casamento para terminar no divórcio. Ele criou o casamento para ser uma união indissolúvel, que só pode ser desfeita pela morte. Só pode ser desfeita pela morte. O casamento é uma bênção. Eu estou há 30 anos casado com a mesma mulher, sendo fiel à minha esposa há esses 30 anos, e eu posso dizer aos irmãos, de todo o meu coração, que quanto mais eu a conheço, mais eu a amo. E mais eu sinto prazer de estar com ela. E eu tenho absoluta certeza que ela poderia dizer a mesma coisa. Nós combinamos lá em casa, né, bem? Não, mas é uma verdade. A alegria que eu tenho, o prazer que eu tenho de estar com a minha esposa. Mas você acha que foi sempre fácil? Sempre as coisas foram assim? Não. Nós tivemos que passar por muitas mudanças dentro do relacionamento. Tivemos que renunciar muitas coisas por amor um ao outro, para que o nosso relacionamento se estabelecesse como casal. Mas sempre teve que haver respeito. E se alguma coisa, ou ela ou eu, se sentisse desrespeitado, nós precisávamos tratar disso diante de Deus, juntos, conversarmos. E eu sempre tenho que entendê-la a partir do ponto de vista dela, à luz da palavra de Deus, mas entender os limites dela, as necessidades dela. Não é do meu jeito. E se ela quiser, é assim. Não, queridos. Nós todos precisamos ser transformados. E com toda certeza eu ainda preciso de muitas transformações para fazê-la mais feliz. E ela, com toda certeza, também precisa de muitas transformações para fazer-me mais feliz, porque o objetivo nosso como casal é fazer um ao outro feliz, mas debaixo da vontade de Deus. Não é fazê-la feliz desobedecendo a Deus, não. Não é assim. Primeiro Deus, depois a Simone. Primeiro Deus, depois o Watterson. Ela é a pessoa mais importante da minha vida depois de Jesus. E tem que estar exatamente no seu devido lugar. Porque se isso não estiver no devido lugar, nós vamos colocar os filhos no meio, vamos colocar um monte de coisa no meio, e isso vai trazer prejuízo para o relacionamento. As coisas têm que estar no seu devido lugar. Então o casamento é uma bênção. Foi Deus quem o instituiu. E tudo quanto Deus faz é bom.
e visa o nosso bem. Quando Deus criou o casamento, criou o ser humano e criou o casamento, no sexto dia, Ele viu que tudo era muito bom. Estava tudo maravilhoso, do jeito que Ele queria, expressando exatamente a sua vontade. Casamento é o plano de Deus para o homem e para a mulher. É isso que expressa a vontade de Deus, o mandato de Deus, para que o casal expresse um amor santo segundo a vontade de Deus. Então, quando nos casamos, devemos ter em mente que o nosso casamento tem que ser um casamento santo. É por isso que um menino crente tem que casar com uma menina crente. E uma menina crente tem que casar com um menino crente. Por quê? Como vão expressar a santidade se um não está nem aí com Deus, não conhece a palavra, não quer nem saber, e o outro quer? Vai ter conflito. Um vai puxar para o mundo e o outro vai puxar, vai arrebentar. E se não arrebentar a relação, vai arrebentar um dos dois. Então a importância de nós entendermos isso, para preservar a dignidade da relação conjugal, nós precisamos de homens crentes e mulheres crentes que amem o Senhor. Porque não adianta dizer, tem que casar certinho, tem que fazer isso, se nós vivemos como as pessoas do mundo, dentro da relação conjugal. Então, para expressarmos, de fato, testemunharmos que Jesus é o Senhor da nossa vida e que o nosso casamento, ele é um casamento vivido para a glória de Deus. E não adianta você criticar lá as pessoas, eu sou contra esse tipo de relação, eu sou contra aquele tipo de relação. Mas e a minha e a sua relação, como que é? Está dentro do padrão de Deus? Está dentro do plano de Deus? Só porque eu venho à igreja com a minha esposa? Então olha a seriedade disso, queridos. Isso é tão sério que no versículo de número 10... olha os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. É melhor ficar solteiro. É melhor ficar um eunuco. Porque se não pode divorciar, só pode em relação sexual, se a gente não pode repudiar a mulher por qualquer motivo. Então tem que levar o casamento a sério ali, tem que suportar as adversidades. Jesus fala, é verdade. Vocês entenderam. Ninguém é obrigado a se casar. Ainda mais nos nossos dias, né? Eu conheci pessoas que foram prometidas, ainda vindo para o Brasil, alguns armênios que eu pastoreei por aqui, que foram prometidos, nem se conheciam. A família, aquele jeito lá do Oriente, né? Aquelas ligações lá. A pessoa foi conhecer o marido no dia do casamento. Uma querida irmã que morreu agora faz pouco tempo, com 101 anos ela estava, ela compartilhando um dia comigo, ela falou, pastor, eu conheci o meu marido no dia do casamento. Você vê, o que o mundo diz hoje? O mundo diz, não, você precisa se relacionar primeiro, para ver se vai dar certo, se não dá certo. Para com isso. Ela conheceu e eu falei para ela, a senhora, e como que foi? A senhora amou o seu marido? Ela falou, eu amei até o dia da morte dele. Eu aprendi a amar o meu marido. Eles tiveram, acho que 5 filhos. Você entende? O mundo estabelece padrões que não têm nada a ver com a vontade de Deus. E nós, como estamos no mundo, se nós não observarmos a palavra, a gente vai falar, tem que ser desse jeito. Volte para a palavra. Peça a Deus, Senhor, me dê um coração convertido mesmo ao Senhor. Um coração que ame ao Senhor, que queira fazer a sua vontade. Ninguém, digo mais uma vez, ninguém é obrigado a casar. Nem todos nasceram para o casamento, está aí no versículo 11, né? Nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Nem todos nasceram. Há pessoas que passam pela vida sozinhas. Mas e se eu for casar? Se você for casar, lembre-se da vontade de Deus.
Leve a sério aquilo que a palavra de Deus diz. No versículo 12 ele fala assim, no finzinho do versículo: quem é apto para aceitar isto, que aceite. Você percebe que Jesus não negocia? É assim, meu filho, se você quiser, é assim, se não quiser, não vai. Ele está falando, ninguém é obrigado a me seguir, mas quem quer me seguir, é assim. Vocês querem me seguir? Está falando com os discípulos aqui, lembrem disso. Vocês querem me seguir? É desse jeito. Eu não deixo aqui a alternativa para você ir daquele lado, ou daquele lado, desse jeito ou daquele jeito. Não, de jeito nenhum. Quer assumir o compromisso? Assuma também as implicações desse compromisso, para que você aprenda a amar, aprenda a respeitar, aprenda a viver como um filho de Deus, como uma filha de Deus, dentro da relação conjugal. Procure honrar a Deus, conhecendo e praticando a sua vontade dentro da relação conjugal. Procure honrar a Deus amando o seu cônjuge, tratando com toda a dignidade. Eu concluo, queridos, dizendo que nós vivemos numa época de distorções. De distorções, onde o ensino bíblico tem sido desprezado até mesmo dentro das igrejas. Até mesmo dentro das igrejas. Eu quero que você pondere sobre isso. Quantos casais, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui. Quantos casais aqui são casais que vieram de divórcio? E eu não estou julgando ninguém, por favor, entenda o que eu vou dizer agora. Quantos casais daqui já tiveram mais de um casamento? Eu pergunto, o que foi que levou você ao divórcio? Foi relação sexual ilícita? Segundo Jesus nos ensina. O que levou você ao divórcio? Foi o abandono, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, da parte não crente, que o abandonou, que não quis saber mais do relacionamento e foi viver outro relacionamento? O que o levou? Agora eu pergunto àqueles que porventura estejam aí filosofando sobre a possibilidade de um divórcio. Pensando assim, eu vou divorciar porque eu preciso de um outro relacionamento, que esse relacionamento não está dando certo. Por que que não está dando certo? Alguma coisa depende de você, como filho de Deus, como filha de Deus, de uma mudança em você, para que esse relacionamento possa começar a melhorar, vocês possam crescer e terem uma relação realmente harmônica como filhos de Deus. Ou não? É só você que pode responder isso. Eu quero dizer aos irmãos que o casamento ou o divórcio não é o pecado sem perdão. Não é. Só existe um pecado que leva à morte, um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso não torna o divórcio uma coisa menos grave, menos séria e que deve ser tratada de qualquer jeito, não. Mas o que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, é que considere a palavra de Deus, que leve a sério a palavra de Deus na sua vida, porque vocês podem restaurar o lar de vocês. Aqueles que estão vivendo dias difíceis no relacionamento, Deus pode restaurar. Eu e minha esposa já vivemos dias difíceis no nosso relacionamento. E Deus nos curou. Deus abençoou o nosso relacionamento. Nós temos duas fases muito distintas no nosso relacionamento. E Deus foi muito bondoso a partir do momento em que nós nos humilhamos juntos. E em lugar de um bicudo para cá, o outro bicudo para lá, querendo impor a sua vontade, nós nos humilhamos diante do Senhor. Amados, nós somos pecadores. E nós precisamos nos humilhar diante do nosso Deus. Eu creio que você ama Jesus. Eu creio que você ama Deus. Mas nós estamos sendo tão pressionados pela cultura, pela sociedade,
que adota padrões de vida tão distorcidos, tão distantes da vontade de Deus, que nós nem sempre percebemos o quanto isso está influenciando a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você se humilhe diante da palavra de Deus, que você busque o Senhor humildemente, peça a Deus, busque ajuda, mas não fique em cima da sua teimosia, da sua razão, do seu coração endurecido. Peça para Deus: quebra o meu coração, Senhor, amolece o meu coração, pelo teu poder. Eu quero um relacionamento que glorifique o nome do Senhor. Eu quero um relacionamento que dignifique o matrimônio. Eu quero que o meu casamento seja um casamento honrado, para a glória do Senhor. E quando alguém lá fora, um amigo, alguém com quem você convive, com quem você trabalha, a pessoa viva outro padrão, que você não precise apontar o dedo para ela dizendo: você está errada. O seu casamento seja o testemunho. O seu casamento seja o testemunho. Quando você falar assim: e você, como que é? Eu sou casado com a mesma esposa há tantos anos. E eu amo a minha esposa. Eu daria a minha vida por ela. Olha, eu tive um problema. Meu antigo relacionamento não deu certo. Nós nos separamos, mas naquela época eu era uma pessoa muito difícil. Você conta o seu testemunho. E só que Jesus transformou meu coração. Eu revi muitas coisas na minha vida que eu precisava rever, para que a vontade de Deus se estabelecesse na minha vida. Então você quer dizer que eu estou fazendo tudo errado? Não, eu estou dizendo que eu estava fazendo tudo errado. O que você está fazendo é você com Deus. Eu estou falando de mim, não estou falando de você. Você está entendendo? Você vai dar o seu testemunho. É isso que o mundo precisa ver. A luz de Cristo brilhando através de lares onde Ele reina. Onde Ele reina. Como cantamos no início do culto desta noite. Que a história do Senhor Jesus Cristo seja escrita através da nossa história. O reino de Deus alcance o nosso lar. E nós venhamos a viver para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Agora, queridos, nós precisamos estar muito atentos. Assim como na época de Jesus existiam os fariseus que distorciam a palavra de Deus em benefício próprio, hoje existem muitos líderes aí, também distorcendo a palavra de Deus, para tentar adaptar a palavra de Deus ao pecado do homem. Para diminuir o pecado do homem, tentar dizer que isso não é pecado quando é pecado. É pecado. Aquilo que está fora da vontade de Deus é pecado. Não adianta um líder, ele pode ali filosofar, fazer ali um malabarismo com a palavra de Deus, dizer: não, porque Jesus queria dizer assim que nós devemos amar uns aos outros. Para. E aí começa uma série de distorções da verdade. É simples. Lembre-se desse texto da palavra. Quando os fariseus disseram: mas Moisés, ele falou, na cultura lá, ele falou assim, porque não sei o quê. Jesus falou: vocês não leram, não? No princípio. Essa é a vontade de Deus. O que Ele estabeleceu no princípio. O que vem depois, no capítulo 3 de Gênesis, é o pecado. O que se constrói depois ali é uma sociedade debaixo do pecado, longe do princípio de Deus. Mas volte para o princípio. É ali que Deus estabeleceu o que é o padrão. E que Deus seja glorificado na vida de cada um de nós, na vida de cada casal. Que Deus abençoe o seu casamento. Você que pretende casar, que Deus abençoe seu casamento. Você que está solteiro, que Deus abençoe no seu ministério como solteiro, que Deus abençoe cada um dos irmãos, cada um, e que vivamos um matrimônio que honre e dignifique o nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Depois nós vamos